Hoje nós vamos continuar a aula de História, tá? Vocês fizeram aquelas atividades da unidade 1, e daí nós vamos continuar agora a unidade 2, né? Nós vamos falar sobre as trajetórias humanas. Ele fala aqui sobre a migração, né? O que é migrar. Então, na unidade anterior, a gente conversou um pouquinho sobre a vida nômade, né? Dos nossos mais antigos ancestrais, que com o passar do tempo, eles se tornavam sedentários, né? Eles fixavam-se apenas em um lugar só. Então, sabemos que conforme a invenção da agrícola, né, e da domesticação de alguns animais, eles tiveram aí o início de mais ou menos há 10 mil anos. Então, tudo isso aconteceu muito rápido, né? Ele fala muito da trajetória humana, né, que esses fatos mostram que a trajetória humana é bastante longa. Então, hoje a espécie humana, ela ocupa o planeta Terra inteiro. Então, como será que isso aconteceu? Né? Como será que os antigos seres humanos se dispersaram pelo mundo inteiro? Então, para começar a falar sobre esse tema, a gente vai começar a usar a palavra migrar. Você sabe o significado da palavra migrar? Migrar significa deslocar-se ou ir de um lugar a outro, né? Mudar de cidade, mudar de região, de país. Tá? Então, a migração é um tema muito importante, né? Porque a gente está vivendo uma das maiores ondas de migração da história, né? Devido a diversos fatores que acontecem, né? Principalmente ambientais, as guerras, crises econômicas, entre outros. Então, existem migrações dentro e fora do nosso país. Então, essas migrações existem, elas acontecem porque as pessoas estão em busca de melhores condições de vida. Então, a migração é uma característica do ser humano e ela acontece há muitos e muitos anos. Bom, então a palavra migrar é usada em nossos dias para se referir a qualquer pessoa ou grupo de pessoas que se desloca de um lugar a outro, né? Então, nessa unidade, a gente vai usar a palavra migrar no sentido mais amplo, né? No sentido de um deslocamento pelo mundo todo, né? O deslocamento dos seres humanos pelo mundo todo. Então, como a gente estudou anteriormente, né? Tudo começou ali na África, entre 100 mil e 60 mil anos atrás. Então, por causa de intensas mudanças climáticas, de tempos de muita seca, de muito frio, né, aconteciam essas migrações, né? Então, portanto, era muito interessante para a população que eles se deslocassem para um outro lugar, né? Porque eles deveriam encontrar lugares com condições melhores para se viver. Então, os antigos grupos humanos, né, eles foram muito bem sucedidos nessas viagens, porque para além do continente africano. Então, por conta de alguns fatores, eu vou ler aqui alguns fatores. Então, eles tinham a capacidade de adaptação, a capacidade de criar ferramentas e utensílios, capacidade de criar abrigos para proteção contra os rigores dos ambientes, como climas frios, por exemplo, e a capacidade de conseguir as mais variadas fontes de alimentação, né, como vemos ali na página 23. Então, com as formas de viver mais elaboradas, né, há cerca de muitos anos atrás, né, os seres humanos desenvolveram a linguagem, dominaram diversos ambientes, né? Então, os seres humanos eles foram capazes de ocupar os mais distantes pontos do nosso planeta, né? Então, sobre esse tema que a gente estava estudando agora, na página 24, ele dá um textinho para vocês fazerem uma leitura, né? Daí vocês podem fazer a leitura e daí logo abaixo do texto vai ter 3 perguntinhas. Tá? Daí vocês podem responder conforme ali o que está dizendo ali no texto, tá bom? Bom, e chegamos à América, né, na página 25. Então, a gente sabe que os nossos ancestrais começaram a desenvolver a agricultura e a domesticação dos animais há cerca de uns 10 mil anos atrás, né?
Então, quando isso aconteceu, já havia seres humanos espalhados por todo o nosso planeta, né? Então, essa parte da unidade é bem interessante para a gente saber quando que os seres humanos chegaram aqui onde a gente vive, né? Então, para isso, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem melhor, né? Então, nesse mapa, percebemos que os nossos ancestrais, ao saírem da África, se dirigiram à Europa e às áreas da Ásia e da Oceania. Depois, eles foram chegando ao continente americano, alcançando finalmente a América do Sul, onde se localiza o Brasil. Então, lembre-se, essas migrações dos antigos seres humanos demoraram muitos e muitos anos para acontecer, ou seja, elas ocorreram em um período de tempo bastante longo. Quando e como? Então, os antigos grupos da América, eles chegaram a mais ou menos entre 60 mil e 11 mil anos atrás, né? Então, vários estudiosos, né, criaram várias hipóteses, trabalharam com muitas pesquisas para descobrir como que eles conseguiram essa migração, como que ocorriam essas migrações, né? Eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos que dá no texto. Então, vamos conhecer duas dessas hipóteses. Uma das hipóteses diz que os antigos seres humanos atravessaram o Estreito de Bering, alcançando o Alasca e em seguida a América. A segunda hipótese diz que os antigos seres humanos atravessaram o Oceano Pacífico, passando por pequenas ilhas na Polinésia e chegando finalmente à América. Bom, então a gente conheceu essas duas hipóteses, né? E na página 26, a gente vai fazer o jogo rápido, né? Tem duas perguntinhas ali, que vão falar sobre o texto anterior que a gente leu. E tem também o desafio, né? No desafio, ele faz uma seguinte pergunta. Você já migrou em algum momento da sua vida? Né? Converse com seus familiares e descubra se a migração faz parte da história da sua família. Depois, converse com seus colegas e compartilhe as suas descobertas. Então, eu quero que vocês deixem registrado no caderno a história de vocês, né? E conforme a gente tem um tempinho para conversar sobre essa migração, daí a gente troca essa ideia, tá bom? Então, é bem importante que vocês fixem que a migração é uma característica do ser humano, né? Então, desde antigamente até hoje em dia, acontece essa migração, né? Acontece desde o início da nossa história, tá bom? Então, a nossa aula de história termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo!